Olá, amigos do canal. Esse é o quarto vídeo do estudo que nós estamos fazendo sobre os comentários do Atma Bodha. Nós paramos aqui na página 19. Talvez seja Plotino o único em apresentar algo associado à vivência consciente do absoluto. Plotino falava da razão pura como uma experiência magistral de contato com o eterno e o infinito. No entanto, têm sido numerosas controvérsias que têm levantado as expressões de incomensurabilidade por parte dos tradutores e estudiosos que, como se tem apontado, não possuem as experiências vividas e próximas ao que Plotino queria explicar. A experiência conhecida no Oriente como Nirvana ou Samadhi. Tá, então essa parte nós vimos. Assim, a razão pura de Plotino chega a confundir-se com a razão aristotélica, na qual se estabelece que a lógica acentuada, a lógica apsética, possui a qualidade de não se necessitar das experiências para se validar o que a razão pura determina. Assim, se mal interpretam, por exemplo, passagens na qual Plotino nos fala de como a percepção da beleza emerge através da pura razão, como se esta percepção fosse possível como consequência de algum tipo de raciocínio intelectual elevado. Os mundos da razão pura de Plotino, os mundos das realidades abstratas, requerem para sua análise de um nível singular de introspecção que permita detectar a natureza das verdades que animam estes mundos. A inquietude mental se apresenta como um equívoco para se alcançar essa possibilidade. Basta que, então, que a percepção esteja livre da quietude que impede a continuidade de uma análise interior para que o conhecimento resultante apareça de maneira natural e na forma de essencialidade do que as coisas na verdade são. Plotino foi discípulo de Amônio Saccas por mais de 10 anos e Amônio Saccas tinha os seus ensinamentos fundamentados nos Vedas. E para Plotino, quanto mais o indivíduo se interiorizava, se entregava ao silêncio na prática da meditação, da contemplação, mais a alma aproximava-se do estado de plenitude. E ele defendia a ideia que esse estado de quietude conduz a um estado de consciência de unidade. Ele acreditava que a prática da contemplação gera os estados de epifania, de insight, gera insights, samadhis, né? Que é quando a alma sintoniza, né, com o divino e o indivíduo ou o jiva acessa diretamente o conhecimento verdadeiro. Ele diz que para que ocorra esse estado de forma natural, é necessário a quietude e introspecção. Quer dizer, para ele, esses estados alterados de consciência podem ser induzidos através da meditação e da contemplação, porque eles ocorrem de uma forma consciente, né? Ou seja, ocorre através do intelecto, que é onde, né, o indivíduo é consciente dos seus conhecimentos, bastando para isso praticar a meditação e a contemplação. As verdades que buscam expressar o Vedanta, verdades elevadas e profundas, que não são detectáveis por um processo meramente dialético, fazem parte dos mundos que emergem em uma autoobservação, carente de inquietude mental. São para essas pessoas capazes de indagar nesses mundos de forma estável para quem foi configurado o Vedanta em geral e também o Atma Bodha em particular. Sem a necessidade de adentrarmos por hora nos estados superiores de consciência, aonde se é possível a experiência de Brahman como essência não dual da realidade, a prática meditativa ou Nididhyasana, que apresenta o Vedanta, nos aproxima às experiências que nos permitem equipar-nos com um mecanismo de indagação interior altamente eficaz.
Bom, Nididhyasana é a prática que ajuda o Jiva a se desidentificar do seu corpo e da mente. Essa noção errada do eu falso. Então, essa prática do Nididhyasana, ele conduz o Jiva ao reconhecimento do ser que ele é. Mas enquanto ele não se desidentifica do falso eu, o Jiva ele vai continuar sob o domínio de Maya, que é esse véu que encobre a sua natureza divina, fazendo com que o Jiva se sinta separado e insatisfeito. Uma prática que ajuda o Jiva a se desidentificar do corpo e da mente é procurar manter a atenção nesse eu interno, que tem a consciência com a natureza, contemplando que nós não somos o corpo físico, que não somos o corpo sutil, né, que é composto pelo intelecto, o ego e a mente, e que não somos também as experiências que nos acontecem. Ter essa percepção profunda de que somos o que está em tudo, testemunhando a existência. O ser ele é não dual. Portanto, quando se medita de forma livre das agitações, pensando sobre o que ele é, sobre o que o ser é e como ocorre essa conexão do ser com os três corpos, o sutil, o causal, o físico, observando que os objetos, né, e as experiências é o próprio Atma, que não existe tempo e nem espaço real que separa os objetos de experiência daquilo que você é. E aqui ele diz, né, que é um pouco difícil mesmo do indivíduo entender esse Atma, o ser, no início dos estudos. A inusitada estabilidade na percepção, a estranha consistência do vazio que ali se estabelece, a evidência de que se é possível conciliar de forma simultânea a condição de ser observador e objeto observado na cognição, né, ou seja, na percepção, é uma das realidades que assombram a quem se aprofunda na prática, inclusive nos níveis iniciais que fazem parte do estado de observação. Então é isso. Então, para quem está começando a estudar, pode ainda não compreender bem que quando percebemos algo, esse algo não está separado de nós. Ou seja, tudo que é percebido, ele ocorre na consciência, né? O observador e o que é observado não são separados do ser. O ser, ele sempre foi único. Mas porque Jiva se identifica com o corpo, com a mente, ele acredita que o que ele percebe está separado. E isso é o estado de dualidade. Mas o ser, ele é não dual. Então, quando sabemos disso, fica um pouco mais fácil de compreender o ser que somos. Acreditar que o observador é separado do objeto observado, e aqui eu não me refiro a objetos só, mas tudo que o Jiva percebe, que emoções, sentimentos, pensamentos, lembranças, enfim, se o indivíduo acredita que há algo separado daquilo que ele observa, pelo espaço ou pelo tempo, ele está sobre o efeito da autoignorância, que é causada por Maya, que rege o universo de forma dualista. Então, o ser é o que percebe, é o conhecedor de sua própria existência. E isso acontece através do corpo sutil. Ele é refletido através do corpo sutil. Então, quem experiencia a experiência é o Jiva, através dos três corpos, o causal, o sutil e o físico, mas o ser que você é não depende do Jiva, não depende dos três corpos e não depende das experiências que acontecem ao Jiva. Porque o ser, o Atma, ele é a consciência do Jiva, com os seus três corpos,
os seus estados emocionais, seus estados intelectuais, né? De discernir, de julgar, de analisar as suas emoções, estados de dor, né? De alegria, de prazer, de tristeza, enfim. Ele é testemunha também do corpo causal, que o corpo causal, ele causa no Jiva, devido à sua ignorância, essa identificação com os aspectos desses três corpos, né? Produzindo então o senso de limitação. Mas as limitações dos corpos não podem afetar o ser que você é, porque a Atma é ilimitado. Ele é ilimitado porque ele permeia tudo que aparece como existência, mas porque o Jiva é movido pela sua ignorância quanto à Maya e a sua natureza primordial, ele se identifica com os vários aspectos dos três corpos, e essa identificação distorcida faz com que ele projete de forma aparente, criando um mundo pessoal através dos seus pensamentos e ficando sob o domínio de Maya. Enquanto ele não se tornar consciente de suas projeções errôneas, distorcidas, ele não poderá reconhecer o ser que ele é. Então, por hoje a gente fica por aqui e vamos refletir sobre esse estudo para compreender melhor. No próximo vídeo continuaremos aqui, daremos início ao Sloka 2. Agradeço a escuta atenta e bons estudos. Namastê.